Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 11, Parque Arlong. O grupo seguiu Nami rapidamente para o bosque de tangerinas. Assim que entraram, viram uma jovem de cabelo azul curto confrontando ansiosa e furiosamente um grupo de fuzileiros navais. Você está bem, Nojiko? Nami correu para o lado de Nojiko e imediatamente voltou seu olhar para os fuzileiros navais à sua frente. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, um oficial da marinha com olhar desconfiado e 3 longos bigodes em cada bochecha deu um passo à frente. Niei, eu sou o capitão Nezumi da divisão 16 da marinha. Recebemos informações de que fundos roubados estão escondidos aqui. Agora todos esses fundos ilícitos serão confiscados. O capitão Nezumi tinha uma expressão traiçoeira no rosto. Enquanto falava, gesticulou para trás, onde vários subordinados desenterravam um baú de madeira cheio de tesouros. O rosto de Nami escureceu, mas ela não agiu precipitadamente, sua mente acelerada. Como os fuzileiros navais sabiam deste lugar? Sempre fui tão cuidadoso. Além de Nojiko, ninguém sabe onde o dinheiro está escondido, e Nojiko jamais me trairia. Poderia ser. Com esse pensamento, Nami quase rangeu os dentes até virar pó, forçando um rosnado baixo por entre os dentes cerrados. Seus malditos bastardos. Niei, do que você está falando? Esse capitão não entende nada. Os piratas de Arlong mandaram vocês aqui? Opa, Arlong e seus associados são uma organização legítima que paga seus impostos em dia. Eles certamente não são piratas. Você? Que tipo de fuzileiro naval é você? Nami estava tão furiosa que mal conseguia falar. Nojiko se adiantou e a abraçou, temendo que a agitação de Nami pudesse levar a consequências piores. Zumbido, zumbido. Nesse momento, o som áspero de motosserras irrompeu de repente. A atenção de todos os fuzileiros navais imediatamente se voltou para a fonte. Eles viram uma figura assustadora com 3 enormes motosserras saindo do corpo correndo em alta velocidade em sua direção. O que é essa coisa? Rápido, atire. Parem-no. Não foram apenas os fuzileiros navais que entraram em pânico. Nami também se virou e gritou para Reiner e os outros. Espere. Se você atacar os fuzileiros navais, os piratas se importam com esse tipo de coisa? Luffy interrompeu Nami, avançando furioso. Bang, bang, bang. As balas choveram, mas não tiveram efeito algum no demônio da serra elétrica ou no Luffy. Nenhuma das figuras vacilou nem um pouco, alcançando os fuzileiros navais num piscar de olhos. Armas não funcionam neles. Droga, que tipo de monstros são esses? Seus idiotas. Apressem-se e protejam-me. O capitão Nezumi praguejou furiosamente, recuando em pânico, tentando se esconder entre seus homens. Entretanto, os soldados eram completamente ineficazes como barreira. Gangan, chicote. Luffy esticou a perna em um poderoso chute, afastando os fuzileiros navais da frente. O demônio da serra elétrica foi direto para o capitão Nezumi. Zumbido, zumbido. O som áspero ecoou logo atrás do capitão Nezumi. Como unhas raspando vidro, o ruído irritante fez sua pele arrepiar. Espere um minuto. Quem diabos são vocês? Sou um capitão da marinha. Se você me atacar, Selic. Antes que ele pudesse terminar, uma serra elétrica giratória cortou violentamente seu peito. Uma ferida horrível apareceu instantaneamente com sangue jorrando implacavelmente. Ah! Capitão Nezumi. Os fuzileiros navais ao redor assistiram horrorizados enquanto seu capitão desmaiava, gemendo de agonia, mas ninguém se apresentou para ajudá-lo. O medo contorceu o rosto de Nezumi. Ele ficou paralisado, tentando desesperadamente se empurrar para trás com os pés, gritando e implorando por misericórdia. Por favor, não me mate. Vou te dar dinheiro. Muito, muito dinheiro. Entretanto, o demônio da serra elétrica permaneceu em silêncio, apenas se aproximando passo a passo. Ah, não. Pare. Sob a ameaça das 2 motosserras aterrorizantes, o capitão Nezumi se despediu do mundo em meio à dor e ao terror. O capitão Nezumi está morto. Correr. Diabo. Ele é um demônio. Ao ver os fuzileiros se dispersarem em pânico, Reiner imediatamente se lembrou do demônio da serra elétrica. Ele não tinha nenhuma inclinação especial para matar por diversão. Vamos. Direto para Arlong. Nami, mostre o caminho. Luffy falou friamente, puxando o chapéu de palha para baixo, cobrindo os olhos. Era evidente que ele estava de péssimo humor. Ok. Nami gaguejou em concordância, ainda tremendo. Tudo tinha acontecido rápido demais. Ela ainda não havia processado tudo. Vocês foram muito descuidados. Zoro emergiu do bosque de tangerinas, segurando 2 homens-peixe. Eles provavelmente foram enviados por Arlong para vigiar secretamente os fuzileiros navais, impedindo que o capitão Nezumi embolsasse o dinheiro. Ele jogou os 2 homens-peixe no chão. Ambos tinham ferimentos profundos de espada e não respiravam mais. Nada mal, Zoro. Muito alerta, elogiou Reiner com um sorriso. Nojiko olhou para o grupo, tremendo levemente. Nami, quem são essas pessoas? Está tudo bem, Nojiko. Eles são meus nakama. Voltamos desta vez. Os olhos de Nami brilharam de determinação. Para derrubar Arlong. Espere, Nami. Não diga mais nada, Nojiko. Já decidi. Confio no meu nakama. Luffy, Reiner, Zoro, vamos lá. Nami puxou a mão do aperto de Nojiko e foi embora sem olhar para trás, deixando Nojiko sozinha, atordoada. Nami, observando o grupo indo em direção ao Parque Arlong, a expressão de Nojiko era complicada. Dentro do Parque Arlong, abaixo de uma torre alta e imponente, um grupo de homens peixe ria e brincava em uma piscina.
Perto dali, sob um longo toldo, havia uma fileira de espreguiçadeiras. Um robusto homem-peixe de pele roxa descansava em um deles, caracterizado por um nariz longo, afiado e serrilhado, uma boca cheia de dentes pontiagudos e um chapéu de feltro sobre cabelos desgrenhados. Guiarralhaa. Imagino que tipo de expressão a Nami fará quando descobrir que todo o dinheiro que ela economizou durante anos foi completamente saqueado. Arlon riu ruidosamente, e os oficiais ao redor concordaram. Foi uma jogada brilhante, chefe. Mas a Nami provavelmente vai adivinhar que conspiramos com os fuzileiros navais, certo? E daí se ela sabe? Será que ela consegue resistir a mim? Guiarralhaa. Quando chegar a hora, faremos com que ela economize mais 100 milhões e depois tiraremos isso dela novamente. De qualquer forma, enquanto a vila estiver sob meu controle, ela nunca poderá me desafiar. Guiarrahara. A risada cruel de Arlon ecoou por todo o parque. Falando nisso, Achan escoltou o capitão Nezumi e seus homens há um bom tempo. Ele já deve estar de volta. Bum! Antes que Arlon pudesse terminar, uma grande explosão soou. O portão principal do parque foi violentamente arrancado de suas dobradiças, caindo e prendendo vários homens-peixe que estavam próximos. O que aconteceu? Ei, vocês estão bem? Quem fez isso? A grande comoção atraiu a atenção de todos. Arlon franziu a testa, seu olhar ficando frio enquanto olhava em direção à entrada. Através da fumaça espessa, uma figura familiar com cabelo laranja entrou lentamente, acompanhada por várias outras pessoas. Guiarrahara, é a Nami. Arlon reconheceu Nami entre eles e então olhou zombeteiramente para seus companheiros. Bem, parece que esta não é exatamente uma visita amigável. Você é Arlon, certo? Luffy gritou com um rosto sério, caminhando direto em direção a Arlon, que estava cercado por vários homens-peixe. Os olhos de Reiner ardiam intensamente enquanto ele examinava o parque, observando os vários homens-peixe dentro e ao redor da piscina os observando. 2, 4, 8, 18. TSK, TSK, TSK. Nada mal. Ele já estava radiante por dentro. Os homens-peixe eram nadadores naturalmente excelentes, e sua força física era tipicamente 10 vezes maior que a dos humanos. Sejam usados como marinheiros para tarefas domésticas ou como soldados de combate, eles seriam extremamente úteis. Capítulo 12. Desprezível? Sim, sou eu. Nami, o que você está fazendo? Estamos falando com você, droga. Meros humanos. Como ousam nos ignorar? A raiva brilhou nos rostos dos homens-peixe. Desde que chegaram ao East Blue, eles nunca tinham encontrado humanos tão arrogantes. Peguem eles. Acabem com eles. Vários homens-peixe próximos avançaram em direção ao grupo com expressões ferozes. Zing! Um leve sorriso tocou os lábios de Zoro enquanto ele desembainhou suas espadas primeiro, investindo contra os homens-peixe que atacavam. Pessoas pequenas como você não devem interromper. As espadas gêmeas nas mãos de Zoro irradiavam uma luz arrepiante. Num piscar de olhos ele estava diante dos homens-peixe, liberando uma saraivada de lâminas brilhantes. Selic, 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 Urg. Instantaneamente, os homens-peixe da frente caíram em poças de sangue. Desgraçado! O que você fez? Arlon cerrou os dentes e rugiu em voz baixa, como ousa machucar meus irmãos. Ele era extremamente racista. Em seu coração, os humanos não passavam de seres inferiores e humildes, enquanto seus companheiros homens-peixe eram primordiais. Esses caras não são insignificantes. Não deixem os irmãos desperdiçarem suas vidas desnecessariamente. Shell, Kurobi. Vocês dois vão. Sim, chefe Arlon. Seguindo a ordem, vários policiais se adiantaram e confrontaram os intrusos. O homem-peixe chamado Kurobi era alto, com longas barbatanas nos braços, cabelo preso em 2 coques e uma longa trança nas costas. Reinesa, pensou Reiner, seu olhar se voltando para o outro homem-peixe. Aquele era um homem-peixe beijador, alto e magro, com lábios longos e um toque de rubor nas bochechas. Nami, qual é o significado disso? O homem-peixe beijador, Shell, olhou feio para Nami. O homem-peixe de cabelo coque, Kurobi, bufou com desprezo. HMPH. Eu te disse há muito tempo que essa mulher não era confiável. Viemos aqui hoje para declarar guerra. Nami lançou um olhar furioso para Arlon, mas ao fundo, gritando entre dentes, Arlon, hoje eu oficialmente deixo sua tripulação e me junto aos piratas do chapéu de palha. Arlon olhou para Nami com diversão, zombando dela. Quer dizer que eles são os ajudantes que você encontrou? Só eles? Hahaha. Não me faça morrer de rir, Nami. Considerando seu talento, vou te dar mais uma chance. Contanto que você continue desenhando cartas náuticas para mim, posso deixar o passado para trás e te poupar. Ei, desenhar cartas náuticas para você? Nami ergueu o rosto sombrio, lembrando-se de como trabalhava dia e noite naquela pequena, escura e sufocante sala de medição, constantemente sob a ameaça do aço frio. Sua expressão gradualmente se transformou em um rosnado. Ela rugiu para Arlon. Desejo que você morra até nos meus sonhos. Arlon. Nesse caso vocês todos podem morrer aqui. Arlon sorriu ferozmente, levantou-se, abaixou-se e arrancou a cadeira de praia presa ao chão, com raízes e tudo, atirando-a na direção deles. O chefe Arlon vai lutar sozinho? Esses humanos causaram isso a si mesmos. Reiner já havia invocado seus 3 poderosos lacaios mortos-vivos. O demônio Katana ergueu a mão e cortou a cadeira de ferro voador em 2. Luffy saltou pelo vão e avançou em direção a Arlon. Você acha que é digno de ser enfrentado pessoalmente pelo chefe Arlon?
Assim que Kurobi e Shell estavam prestes a interceptá-los, o demônio da serra elétrica e o Wolverine se moveram para bloqueá-los. Que diabos são essas coisas? Essa é alguma raça estranha? Não, ciborgues. Kurobi e Shell olharam atonitos para os dois mortos-vivos que apareceram de repente. Mesmo tendo viajado pela Grand Line, ficaram surpresos. Enquanto isso, Luffy já havia alcançado Arlong. Ele esticou o braço para trás e o contraiu rapidamente, chicoteando-o em direção a Arlong. Gangan, pistola. O punho de Luffy, cheio de raiva, atingiu o rosto de Arlong inesperadamente. Arlong foi arremessado para trás instantaneamente, batendo pesadamente contra uma parede e deslizando como lama macia. Arlong-san. O braço dele se esticou. Arlong se levantou, franzindo a testa profundamente, e limpou um rastro de sangue do canto da boca. Usuário de Akuma no Mi? Parece que eu te subestimei. No entanto, não pense que ter uma Akuma no Mi o torna invencível. Sem dizer mais nada, Arlong investiu contra Luffy. Ele se esquivou do soco, abaixou-se e desferiu um golpe forte no abdômen de Luffy. Entretanto, Luffy não se esquivou, puxou o punho e deu um soco em direção ao rosto de Arlong. Bazooka! A força do golpe contorceu o rosto de Arlong, jogando sua cabeça com força no chão, rachando o solo instantaneamente e criando uma cratera profunda. Simultaneamente, Luffy foi derrubado pelo soco de Arlong, mas por ser de borracha, ataques contundentes não tiveram efeito sobre ele. Foi por isso que ele escolheu trocar golpes. Era preciso dizer que os instintos de combate de Luffy eram de primeira linha. Tosse, tosse. Arlong cuspiu um bocado de sangue. Ao ver Luffy avançar novamente, apoiou uma das mãos no chão e mergulhou a outra na piscina. Tiro d'água. O que? Enormes balas de água se materializaram instantaneamente na frente de Luffy, atingindo o atônito capitão do chapéu de palha e o fazendo voar para trás. Ao mesmo tempo, Arlong, percebendo que a força bruta era ineficaz contra Luffy, correu em direção a uma sala para recuperar sua espada dente de serra, Kiribashi. Voltando para o lado de Reiner, Zoro já estava envolvido com Shell, enquanto Kurobi estava sendo suprimido pelo katana débil de Reiner. Os demônios da serra elétrica e os Wolverines restantes estavam constantemente eliminando os homens-peixe que o cercavam. Quanto a Nami e a Usopp, agradável. Vá pegá-los. Os dois estavam escondidos atrás de uma parede, oferecendo apoio moral, acompanhados, é claro, por Reiner. Se as coisas continuarem assim, com certeza venceremos. Nami não conseguiu conter o sorriso que se espalhou pelo seu rosto enquanto observava a batalha se desenrolar. Ela nunca imaginou que Luffy sozinho pudesse lutar contra Arlong de forma tão equilibrada. Já era hora, pensou Reiner, radiante com o desempenho de seus dois mortos-vivos. Ele começou a se movimentar pelo campo de batalha, tocando cadáveres para coletar modelos. Espero que o Luffy o mantenha ocupado por mais um tempo. Se esses homens-peixe se dispersarem e mergulharem no mar, será difícil pegá-los, pensou Reiner. Era por isso que ele não estava aproveitando a vantagem com todas as suas invocações para derrotar Arlong imediatamente. Enquanto Arlong não tivesse caído, esses homens-peixe não perderiam seu espírito de luta. E ele teria um suprimento contínuo de modelos de mortos-vivos para coletar. Ele até fez com que a dupla do demônio da serra elétrica recuasse um pouco de propósito. Caso contrário, esses homens-peixe poderiam ter perdido a coragem de atacar depois de apenas alguns encontros. Ele estava apenas pescando modelos aqui. O que você está fazendo com meus camaradas? Uma voz profunda e ressonante soou atrás dele. Pego. Reiner se virou e viu um polvo homem-peixe com 6 braços, carregando um grande pote de água nas costas, olhando para ele. Achan, Reiner perguntou instintivamente. É? Você me conhece? Não, espere. O que você está fazendo com meus camaradas? Achan perguntou com raiva, olhando para o homem-peixe caído perto de Reiner. Ele foi enviado para buscar um fuzileiro naval que parecia um rato, mas depois de esperar na praia por muito tempo, ninguém apareceu. Ele foi para o interior para verificar, apenas para descobrir que o fuzileiro naval que Arlong queria que ele conhecesse já estava morto. Ao ver isso, Achan imediatamente retornou para relatar a Arlong, apenas para tropeçar neste massacre. Corpos espalhados por todo lugar não era exagero. Achan, você voltou. Ótimo. Rápido, ajudem-nos. Vários homens-peixe avistaram Achan e gritaram com urgência. Reiner apontou para os 2 mortos-vivos que estavam destruindo os homens-peixe. Seus camaradas? Aqueles 2 os mataram. Eu não os conheço. É? É mesmo? Desculpe o mal-entendido. Ah, sem problemas. Vá acertar as contas com eles. Seus 2 desgraçados. Experimentem meu estilo 6 espadas. Achan sacou suas 6 espadas e avançou em direção aos 2 mortos-vivos. Não é de se admirar que ele tenha ajudado Zoro a chegar à Vila Kokoyazi na história original, apesar de Zoro ter matado um bando de homens-peixe. Tão ingênuo. No instante em que Achan virou as costas, Reiner levantou seu rifle e mirou diretamente nele. Ele não queria ser associado às suas habilidades de morto-vivo por enquanto, então ele tentava evitar usá-las à vista de todos sempre que possível. Atirar em alvos baratos nas sombras foi definitivamente a melhor abordagem. Sim, eu sou desprezível. Sou dissimulado. Correto. Reiner puxou o gatilho sem hesitar. Capítulo 13. Você ao menos entende de assassinos? Cuidado atrás de você. Irmão Ashi. 2 homens-peixe na piscina gritaram de terror observando Reiner, mas antes que o aviso chegasse aos ouvidos de Achan, a bala chegou primeiro.
Achan, que estava avançando, nem teve tempo de sentir a dor nas costas antes de tropeçar e cair pesadamente no chão. Zumbido, zumbido. Selic, Selic. Os dois homens-peixe na piscina também foram rapidamente derrotados pelo demônio da serra elétrica. Achan se levantou com os braços, virando a cabeça com dificuldade para olhar para Reiner, que sorria sinistramente e com um traço de relutância no rosto. Seu, desprezível. Com isso ele desmaiou. O que foi isso? O que ele acabou de dizer? Reiner se aproximou indignado, inverteu a pegada no rifle e deu outro tapinha na cabeça de polvo de Achan só para garantir. Quem poderia ser mais desprezível do que vocês? Zombou Reiner. Ele examinou a área. Os homens-peixe estavam basicamente derrotados. Aqueles que ousaram lutar estavam todos caídos no chão. O resto quase todos haviam fugido. Zoro já havia derrotado o oficial Homem-Peixe Shell e se juntou a Luffy em sua batalha contra Arlong. Reiner então olhou para o demônio Katana lutando contra Kurobi. Maldita coisa fantasma! Kurobi praguejou baixinho, olhando fixamente para o demônio Katana à sua frente. Ele estava sendo suprimido tanto em velocidade quanto em força, e as habilidades de espada de seu oponente eram excelentes. Essa força assustadora no pulso, combinada com essa aparência bizarra. É um usuário de Akuma no Mi ou um ciborgue? Kurobi avançou automaticamente, balançando a enorme barbatana em forma de espada em seu braço em direção ao demônio Katana. Karatê Homem-Peixe, golpe com lâmina no braço. O Katana débil cruzou suas espadas gêmeas, atingindo a barbatana que se aproximava de frente com um golpe poderoso. Selic. As longas espadas cortando diretamente a barbatana semelhante a uma espada de Kurobi. O demônio Katana não parou, levantando sua espada novamente e abrindo outro corte no peito de Kurobi. Reiner não ficou surpreso. Esta invocação foi feita a partir do modelo de Zoro. Seus atributos físicos e técnicas de combate foram 100% replicados. Combinado com o estilo de 3 espadas altamente compatível, sua força era infinitamente próxima à de Zoro. Seria um desperdício se não conseguisse suprimir nenhum oficial Homem-Peixe. Parece que terei que usar essa técnica. Kurobi cerrou os dentes com uma expressão grave. Estendeu uma das mãos para a frente, colocou a outra na cintura e assumiu uma postura formal de karatê. Karatê Homem-Peixe, 1000 peças de soco verdadeiro. Um punho pesado com força imensa foi disparado, criando até mesmo um som explosivo ao romper o ar. O demônio Katana arrastou suas espadas gêmeas pelo chão, lançando faíscas, e avançou em direção ao punho de Kurobi. Quando estavam prestes a colidir, ele dobrou os joelhos abruptamente, agachou-se, reuniu força e saltou para frente com um único salto. As duas figuras cruzaram-se instantaneamente. Um brilho frio de aço acompanhado pelo zumbido baixo de uma lâmina. O demônio Katana se virou lentamente, espalhando o sangue de sua espada no chão. Estilo de 2 espadas e aí, corte cruzado. 2 feridas cruzadas apareceram no peito de Kurobi. Sangue jorrou repentinamente, e seu corpo ficou mole, desmoronando lentamente. Só falta o Arlong agora, hein? Reiner olhou para a base do edifício gigante em forma de torre, o único lugar onde ainda havia movimento. Luffy e Zoro travaram uma luta feroz com Arlong, que estava claramente em desvantagem. Reiner convocou o demônio Katana e o demônio Serra Elétrica, deixando apenas os mortos-vivos Wolverine, feitos a partir do modelo de Kuro, para desaparecer nas sombras. Com sua velocidade explosiva usada para ataques furtivos, nem mesmo Arlong, em circunstâncias normais, seria capaz de se defender, muito menos se estivesse sob pressão em uma batalha feroz. Enquanto isso, no campo de batalha, tubarão nos dardos. Arlong dobrou os joelhos e de repente se levantou do chão, lançando-se em direção a Zoro como uma flecha disparada da corda de um arco, abrindo bem sua boca sangrenta, pronto para morder com força com suas fileiras de dentes afiados. Zoro não se esquivou, em vez disso ergueu suas espadas gêmeas atrás das costas, pronto para atacar. Caça ao tigre. Quando suas figuras se cruzaram, um corte profundo já havia aparecido no peito de Arlong. Entretanto Arlong, possuindo uma vitalidade incrível, cerrou os dentes contra a dor ao pousar e imediatamente avançou em direção às costas de Zoro. Gangan. Lança. Luffy bateu as solas dos pés uma na outra, desferindo um chute poderoso e pesado que atingiu o abdômen de Arlong, interrompendo seu ataque. Caramba! Arlong rugiu com os dentes cerrados, os olhos fixos nos dois, tentando desesperadamente pensar em uma maneira de quebrar o impasse. Se isso continuar, com certeza morrerei aqui. Arlong defendeu os ataques enquanto examinava os arredores. De repente, ele avistou Nami do lado de fora da luta principal. Um brilho surgiu nos olhos de Arlong. Embora haja outros 2 com ela, eles não parecem fortes. Se eu pudesse pegá-la como refém. Decidindo-se em um instante, Arlong aproveitou o impulso de ter sido derrubado por Luffy novamente para se virar e atacar o grupo de Reiner. Porém, naquele exato momento, Selic. Arlong, pronto para atacar, de repente sentiu suas pernas enfraquecerem enquanto uma dor intensa percorreu sua cintura. Olhando para baixo, ele viu várias garras afiadas cravadas profundamente em seu flanco. Arlong olhou para cima, incrédulo, seguindo as garras até seu dono, um homem de aparência feroz que o encarava fria e silenciosamente. Arlong não sentiu nenhuma presença dessa pessoa, nem mesmo um indício de intenção de matar. Se ele não tivesse se movido, Arlong nem o teria registrado como um ser vivo, como uma pedra ou uma folha incapaz de chamar sua atenção. Arlong formou uma lâmina com a mão e golpeou com toda a força o pescoço do homem, deixando a cabeça do Wolverine completamente torta.
Arlon cerrou os dentes, agarrou as mãos do Wolverine morto-vivo e arrancou dolorosamente as garras, cambaleando enquanto continuava seu avanço em direção a Nami. No entanto, Selic, a dor intensa e familiar irrompeu novamente em sua cintura. Arlon virou a cabeça, incrédulo. Por quê? Mas eu... As pupilas de Arlon se contraíram. O homem cujo pescoço ele aparentemente havia quebrado estava agora com a cabeça torta, cravando as garras na cintura de Arlon novamente. Reiner estremeceu só de observar. O Zop cobriu a boca, tremendo. Por que esse cara continua atacando os rins? Kuro tinha esse tipo de peculiaridade na vida? Seu estilo de luta também foi preservado? Shin. As garras foram arrancadas mais uma vez. O sangue jorrou e Arlon caiu no chão, incapaz de se levantar. Ele já havia sofrido muitos ferimentos lutando contra Luffy e Zoro, e sua resistência estava quase esgotada. Essas duas últimas facadas na cintura foram a gota d'água. Arlon caiu? Nami olhou incrédula para Arlon, deitado imóvel em uma poça de sangue. Aquela figura poderosa e brutal, o pesadelo persistente que a assombrava há tanto tempo, realmente havia caído um dia? Acabou. Vamos lá. Acabou? Nami olhou para Reiner, que havia pulado de trás do muro, como se estivesse acordando de um sonho. Seus olhos de repente ficaram úmidos. Conteve as lágrimas de alegria e alívio avassaladores e assentiu com firmeza. Vamos. Reiner guiou Nami e Usopp para fora de trás do muro. Bom trabalho, Luffy, Zoro. E Reiner é um morto-vivo. É melhor você acertar, Nami. Sim, eu sei, você é forte. Tão superficial. Finalmente, sob minha brilhante liderança, derrotamos Arlon. Bom trabalho, pessoal. Certo. Não conseguiria sem você, Usopp. Você também está sendo superficial. Reiner, Nami e Usopp caminharam até o corpo de Arlon e encontraram Luffy e Zoro. O grupo se reuniu ao redor. Olhando para Arlon que mal respirava no chão, Reiner entregou sua arma para Nami. Você quer fazer isso? Nami hesitou por um momento, olhando para Arlon. Seu olhar gradualmente endureceu com determinação, e ela pegou a arma. Os outros observavam em silêncio. Todos os presentes já tinham visto sangue antes. Luffy, aos 6 anos de idade, testemunhou Lucky Rose executar um bandido da montanha com um tiro a queima-roupa na cabeça. Zoro passou os últimos 2 anos e meio ganhando a vida caçando criminosos procurados. E Nami nem precisava ser mencionada. Ela testemunhou Belmer sendo baleada e morta por Arlon enquanto protegia ela e Nojiko. Ela tinha apenas 8 anos na época. Ninguém ali era ingênuo o suficiente para achar que ser pirata era brincadeira de criança. Todos arriscaram suas vidas para ir para o mar em busca de seus próprios objetivos e sonhos. Clique-claque. Nami puxou o ferrolho, pressionando o cano contra a cabeça de Arlon. Diante do assassino de sua mãe, o demônio que submeteu a Vila Kokoyazi a anos de opressão, os olhos de Nami mostraram uma determinação sem precedentes. Ela sonhou inúmeras vezes com a morte de Arlon. Sem hesitar, apertou o gatilho. Bang! Depois que o tiro ecoou. Era como se uma pedra gigante que a estava esmagando há anos, dificultando sua respiração, finalmente tivesse se quebrado e desaparecido sem deixar vestígios naquele exato momento. Nami soltou um longo suspiro de alívio. Seu corpo subitamente ficou mole e ela caiu no chão, com a arma caindo solta ao seu lado. Limpe o sangue do seu rosto. Reiner entregou-lhe um lenço e deu-lhe um tapinha no ombro. Ele se agachou, e uma chama azul emergiu de sua palma, cobrindo o corpo de Arlon. Capítulo 14. Quem disse que mortos-vivos não podem ser armas? Nami, viemos te salvar. Vamos pegar Arlon e sua equipe. Nesse momento, do lado de fora do Parque Arlon, multidões de aldeões avançaram, com os rostos cheios de raiva, segurando armas simples nas mãos. Ao ouvir a comoção, a equipe se virou para olhar. O homem que liderava o ataque usava um uniforme marrom escuro de guarda, com um catavento característico preso ao cap. Seu corpo estava coberto de feridas costuradas. Gesso? Nami virou a cabeça, olhando surpresa para os recém-chegados. Por que todo mundo está aqui? Será que é a Nojiko? Aquele velho parece estranho. Tem um catavento crescendo na cabeça dele. Luffy comentou curiosamente, usando seu chapéu de palha. Reiner entendeu imediatamente, adivinhando as intenções dos aldeões. Ele se virou e se esgueirou em direção à torre de Arlon. Nami, você cuida das coisas aqui por um tempo. Eu vou procurar o dinheiro. Um pouco mais tarde, dentro do quarto de Arlon, Reiner olhou para o dinheiro espalhado que havia conseguido juntar. Após uma contagem rápida, chegou a aproximadamente 400 milhões de beri. Ele coçou os cabelos dourados e suspirou. Muito menos do que eu esperava. Era definitivamente uma quantia enorme, mas ainda assim menos do que ele esperava. A tripulação de Arlon controlava mais de 20 vilas ali e além das poucas completamente destruídas, o restante estava sob sua exploração há anos. Uma taxa de preservação da vida, mensal de 100 mil beri por adulto e 50 mil por criança. Até mesmo uma pequena vila deve ter cerca de 100 pessoas. Como eles conseguiram acumular somente isso depois de tantos anos? Pensando nisso, Reiner não conseguiu evitar xingar baixinho. Esses desgraçados realmente sabem gastar dinheiro? Bem, pelo menos é mais que suficiente para alimentar o Luffy. Certo? Reiner não pôde deixar de se lembrar da capacidade de Luffy de devorar 100 milhões de beri em comida em um único banquete. Reiner suspirou novamente, juntou todo o dinheiro, colocou a mochila nas costas e foi embora. Ao sair pela porta, ele esbarrou em Nami, que estava prestes a entrar. Nami? O que você está fazendo aqui?
Vim pegar as cartas náuticas que desenhei antes. O que é isso que você está carregando? Nami olhou fixamente para Reiner, com um brilho ardente nos olhos. Reiner, 50%? Dama, não. 40 e 60. Dama, não. Logo, o grupo retornou à aldeia com os moradores. Reiner e os outros foram descansar na casa de Nami e Nojiko. Esta é uma casca de tangerina seca que nós mesmos secamos ao sol. Por favor, experimente. Nojiko trouxe várias xícaras de chá de casca de tangerina seca, oferecendo-as com um sorriso. Quando Nami os levou em direção ao Parque Arlong mais cedo, Nojiko foi imediatamente encontrar Genzo, o que levou os moradores a marcharem até lá mais tarde. Delicioso. Sim, nada mal. Que bom que você gostou. Nossa pobre vilazinha não tem muito a oferecer em agradecimento. Vou levar algumas cascas secas para você levar mais tarde. Não fale em recompensas. Já recebemos o melhor tesouro. É mesmo? Nami certamente ficará muito feliz com todos vocês. Nojiko saiu satisfeita para embalar as cascas de tangerina como presente de agradecimento. Tendo acabado de lutar, os membros da tripulação estavam todos famintos, descansando fracamente no sofá. Resmungo. Ah, eu vou morrer. Luffy desabou desanimado. Os aldeões já estavam cozinhando, preparando um banquete para recompensá-los. Reiner acendeu um cigarro e começou a contemplar o modelo de Arlong. Com um aceno de mão, várias chamas azuis dançantes surgiram. Reiner podia sentir vagamente as chamas representando Arlong e Zoro se atraindo. Devo uni-los? Murmurou Reiner. Sim, modelos com compatibilidade suficiente podem ser fundidos. Entretanto, suas estatísticas não se acumulariam. Em vez disso, a fusão assumiria o valor mais alto para cada atributo individual, compensando as fraquezas com os pontos fortes. Tanto Arlong quanto Zoro possuíam uma força de pulso extraordinária. Além disso, a força da mordida de Arlong era extremamente poderosa e Zoro, devido ao seu estilo de 3 espadas, também treinou especificamente a força de sua mandíbula. É por isso que esses dois modelos tinham um alto grau de compatibilidade. Esqueça. É muito desperdício só por causa desse pequeno aumento de atributo. Dada a taxa de evolução do Zoro, posso simplesmente atualizar seu modelo mais tarde, e suas estatísticas aumentarão imediatamente. Ele tinha outras ideias para o modelo de Arlong. Em vez da força do pulso de Arlong, Reiner valorizava mais seu nariz de aço e seus dentes capazes de esmagar pedras, principalmente a característica de que seus dentes podiam se regenerar continuamente. Depois de contemplar por um tempo, Reiner concentrou seus pensamentos, e uma fenda vazia se abriu no ar. Uau! Reiner, você está criando um novo monstro? Os olhos de Luffy brilharam instantaneamente ao ver a ação de Reiner. Um robô. Faça um robô desta vez, Reiner. Eu já te disse, não consigo fazer robôs. Então o que você está planejando fazer? Uma arma. É uma arma laser. De dentro da fenda vazia, um cabo de espada branco prateado emergiu gradualmente. Reiner estendeu a mão, agarrou o cabo e puxou com força. Uma espada de 2 gumes inteiramente branco prateada com lâminas afiadas e serrilhadas em ambos os lados surgiu em sua mão. O punho era um crânio feroz, do tamanho de um punho, com uma ponta afiada, parecida com o nariz de serra de Arlong, saindo dele. Parece meio simples. Luffy disse com um olhar de desdém. Reiner, porém, deu um sorriso estranho. E se eu te dissesse, que pode se estender? Estender, não é a minha cara? Reiner apontou a espada de osso em sua mão para uma grande rocha do lado de fora da porta, com um pensamento. No instante seguinte, a lâmina da espada disparou abruptamente para frente, com a ponta em forma de serra disparando em direção à pedra. Bum! A enorme rocha se estilhaçou instantaneamente em pedaços. Espere, esse movimento é o tubarão de Arlong em alguma coisa, tipo Arrow? Mas é muito mais versátil do que isso. Enquanto Reiner falava, a espada de osso se curvou de repente, sua ponta girando para trás para encarar Luffy diretamente como uma cobra. Em última análise, uma criatura morta-viva. Você pode pensar nela como uma cobra de osso. Eu apenas moldei a ponta da cauda em um cabo. Tecnicamente era uma espada de corrente. Ela podia se estender porque a lâmina era composta de dentes de osso, utilizando as propriedades regenerativas dos dentes de Arlong, que podiam crescer novamente ao consumir resistência. Espadas de corrente são armas muito úteis, mas as técnicas são difíceis de dominar. No entanto, pensou Reiner, será que criaturas mortas-vivas precisam mesmo praticar? Ele podia controlá-lo livremente, fazendo seguir sua vontade com um único pensamento. Poderia ser uma espada, um chicote ou até mesmo. A espada de osso se enrolou de repente, envolvendo-se camada por camada para formar um escudo redondo branco prateado coberto de pontas afiadas, com o crânio feroz bem no centro. Se alguém confundisse com apenas um escudo e chegasse perto, Reiner poderia dar uma demonstração de atire nele, Shinsu em minutos. Nota do tradutor, referência em inglês a Bankai de Jin Ishimaru, sugerindo um ataque repentino e mortal do escudo. Uau, ele se transforma. Reiner, faça um para mim rápido. Reiner simplesmente jogou a espada de corrente de osso para ele, ordenando diretamente que a arma morta-viva obedecesse aos comandos de Luffy. Luffy correu para fora animado com seu novo brinquedo, se divertindo muito. Mas menos de 3 minutos depois, voltou correndo, cabisbaixo e abatido. Estou com tanta fome. O jantar está pronto, pessoal. Certo. Hora do banquete. Ao ouvir o chamado de fora, Luffy imediatamente saiu correndo, seguido pelos outros logo atrás. Reiner, espere um segundo.
quero falar com você sobre uma coisa. HM? O que houve? Reiner se virou para olhar para Nami que o chamara. Será que ela parecia um pouco tímida? Poderia ser. Sobre o dinheiro que recebemos de Arlon. Dama, não é isso. Eu queria perguntar se poderíamos deixar um pouco para os moradores de Kokoyazi? Claro. Quanto é bom? 50 milhões? Pegue o que quiser. Então, 100 milhões? Isso também está bom. Então que tal? Espere aí. Tem certeza de que qualquer quantia adicionada depois disso não vai direto para o seu bolso? Reiner não conseguiu evitar interromper. O rosto de Nami de repente ficou ainda mais vermelho. Então são 100 milhões. Tá bom, mocinha, parece decente, mas esconde bem, né? Se fazendo de tímida, né? Capítulo 15, Sanji. No dia seguinte, o tempo estava limpo, sem uma nuvem no céu. No mar azul sem limites, o Going Merry navegava pacificamente. No convés Reiner, Luffy e Usopp estavam sentados em círculo, com expressões sérias. Nami e Zoro sentaram-se ligeiramente separados, observando atentamente. Testando as águas, 3. Um pequeno aumento, 4. Passar. Você nem tem um 4? Você não está nada bem, Luffy. Pare com isso. Não pense que você pode me enganar para que eu arrebente meu par. Usopp cerrou os dentes, olhando para Luffy. Esse cara, ele ficou mais esperto. Na maior parte do tempo, velejar era bem chato, principalmente depois que as invocações diversas de Reiner tomaram conta de todas as tarefas. Então, Reiner os ensinou a jogar pôquer. Quando Luffy e Usopp estavam pescando, Reiner e Zoro levantavam pesos. Durante os intervalos, eles se reuniam para jogar cartas, com Nami e Zoro frequentemente se juntando para assistir à diversão. Quanto à sorte de Reiner nas cartas, ele era basicamente um jogador beneficente. Mas ele não se importou, considerando que era como distribuir mesada para todo mundo. Vale ressaltar que ele era quem administrava os fundos da tripulação. Economizar? Não é o estilo dele. Mas ganhar dinheiro? Ele era especialista nisso, então economizar não era necessário. Exceto quando se tratava de Luffy. Se você ousasse dar dinheiro ao Luffy, ele realmente desperdiçaria tudo. De repente, um falcão morto-vivo desceu do ninho do corvo. Ele pousou no ombro de Reiner e bicou gentilmente, com o bico apontando para a proa do navio. Este foi um dos vários falcões que Usopp ajudou Reiner a caçar na Vila Kokoyazi ontem. Reiner os transformou em mortos-vivos especificamente para atuarem como vigias quando ele não estava disponível, o que acontecia na maior parte do tempo. Ao ver o sinal, Reiner saltou imediatamente para o ninho da gávea. Seguindo a direção indicada pelo bico do falcão, um pequeno ponto verde surgiu à distância. O restaurante à beira-mar Baratie. Finalmente podemos ter um banquete de verdade. Reiner pulou para baixo. Fim de jogo, vamos acertar as contas. Xixixi, ganhei 500 mil beri. Luffy deu um sorriso largo. Ótimo, mais 500 mil pelo ralo, pensou Reiner. Logo, o grupo chegou ao Baratie. Era um navio gigante de 3 andares flutuando no mar, com o formato de um peixe e a boca aberta na proa. Hora de comer. Luffy agarrou sua recém-conquistada 500 mil beri e correu ansiosamente a bordo. Ei, espere um minuto. Aquilo é um navio pirata? Reiner olhou para onde Usopp apontava. Os enormes destroços de um navio pirata partido em 2 estavam meio submersos no mar, apenas a proa e a popa ainda flutuando à deriva. Essa bandeira pertence aos piratas Krieg. Usopp reconheceu a lealdade do navio naufragado. Ao ouvir isso, cenas familiares imediatamente passaram pela mente de Reiner. Olhos de falcão, hein? Reiner franziu a testa levemente e seu olhar se voltou para um pequeno barco atracado ali perto. O pequeno barco tinha uma poltrona de encosto alto e várias velas acesas ao redor. Estava amarrado ao Baratie com uma corda. Como um navio tão grande afundou? Não faço ideia. Talvez tenha sido cortado? Não brinque, Reiner. Como alguém pode cortar um navio? Usopp riu, acenando com a mão em sinal de desdém. O grupo desembarcou e foi direto para o restaurante. O vasto salão de jantar comportava pelo menos algumas dezenas, talvez centenas, de mesas, mas estava estranhamente silencioso, sem nenhum cliente à vista. Não, espere, eram 2. Num canto, um homem de camisa branca jantava tranquilamente. Um chapéu preto repousava ao lado dele sobre a mesa, e um casaco preto estava jogado sobre sua cadeira. Seus movimentos eram sutis e elegantes, quase sem emitir som. Reiner olhou para ele brevemente e não lhe deu mais atenção, depois olhou para Zoro, que não parecia ter notado nada. Esse silêncio foi rapidamente quebrado. Clang, clang, som do Luffy batendo em utensílios. Comida. Ha ha ha. Quero pedir. Peça. Já vou. Parem de fazer tanto barulho. Um homem loiro saiu da cozinha, parecendo irritado com os gritos de Luffy. O homem usava um terno preto sobre uma camisa listrada azul, claramente cuidando de sua aparência. Reiner e os outros se aproximaram e sentaram-se com Luffy. O que os senhores vão querer? Sanji perguntou friamente, segurando um bloco de notas e uma caneta para anotar os pedidos. Carne. Quero 10 porções de carne. 10 porções? Você consegue terminar isso? Sanji olhou para Luffy com um tom ríspido. Se você desperdiçar comida na minha frente, eu não vou te perdoar. A atitude de Sanji pegou Luffy de surpresa por um momento. Ele nunca tinha conhecido um cozinheiro tão arrogante antes. Não se preocupe, o apetite dele definitivamente não é um problema. Reiner ergueu os olhos com um sorriso, provocando Sanji. Na verdade, estou preocupado que ele possa te exaurir. Ah? Sanji lançou um olhar interessado para Luffy. É a primeira vez que me desafiam assim.
Vá em frente e me teste. Luffy, coma à vontade hoje. Dinheiro não é problema. Sério. Luffy exclamou animadamente, com os olhos fixos em Sanji. Quando se trata de comer, nunca perdi. E quando se trata de cozinhar, eu nunca perdi. Faíscas surgiram entre os dois quando seus espíritos competitivos foram imediatamente acesos. Então, o que o resto de vocês gostaria de comer? Sanji se virou para os outros, mas suas palavras morreram abruptamente quando seu olhar caiu sobre Nami. O espírito de luta desapareceu instantaneamente de seu rosto, substituído por corações rosados em seus olhos. Ele se ajoelhou diante de Nami. Nami ficou um pouco surpresa, claramente assustada com o gesto repentino. Um anjo desceu. Sanji bajulou com um tom exagerado. Por favor, permita que eu me torne seu prisioneiro. Antes que Nami pudesse reagir, uma perna protética de madeira bateu com força na cabeça de Sanji. Golpe. Ai, maldito idiota. Assediando os clientes de novo. Ralhou Zef de braços cruzados. Parece que você não quer mais trabalhar aqui. Arrume suas coisas e caia fora. Meu restaurante não precisa de um cozinheiro como você. Velhote desgraçado. Sanji lançou um olhar furioso, pulando e gritando. Não importa quantas vezes você tente me expulsar, eu não vou embora. Vou ficar aqui até você morrer. Que besteira. Vou viver mais 100 anos, retrucou Zef virando-se e voltando para a cozinha. Sanji estalou a língua, sua expressão se acalmando aos poucos. Ele se virou para Nami com um sorriso. Peço desculpas pelo meu comportamento anterior, minha bela dama. Em compensação, seu jantar de hoje é por conta da casa. Sua expressão então ficou inexpressiva enquanto ele olhava para Reiner e os outros. O resto de vocês paguei normalmente. Cozinheiro pervertido, disseram 4 vozes em coro. Logo, os cozinheiros começaram a trazer pratos um após o outro. Desculpe pela espera. Ouvimos dizer que você vai duelar com o Sanji? Você tem coragem. Ele até nos proibiu de ajudar, disse que quer ter certeza de que vocês vão embora completamente satisfeitos hoje. Os cozinheiros conversavam e sorriam, avaliando a tripulação enquanto serviam a comida. Um confronto entre cozinheiros e clientes era algo raro de se ver, mesmo depois de trabalhar lá por anos. Todos estavam animados para assistir ao espetáculo. Enquanto a tripulação comia e bebia, eles conversavam com os cozinheiros. Foi só então que eles descobriram que o navio naufragado lá fora era o carro-chefe da armada pirata Krieg, liderada pelo almirante pirata Krieg. Mais cedo naquela manhã, um pirata chamado Jin havia escapado da marinha. Quase morrendo de fome, ele foi salvo por Sanji. No entanto, após retornar, Jin trouxe de volta os piratas Krieg. Zef não guardou rancor e lhes deu comida. Mas uma vez cheios, Krieg retribuiu a gentileza com traição, pretendendo saquear os Baratie. Esse tal de Krieg é um verdadeiro canalha. Não é de se admirar que não haja clientes aqui. Então o que aconteceu depois disso? Vocês parecem bem? Ao ouvir isso, os cozinheiros trocaram olhares, então falaram cautelosamente. Está vendo aquele homem no canto? Ele cortou a nau capitânia dos piratas Krieg ao meio com um único golpe. Krieg e toda a sua tripulação foram exterminados apenas por ele. O cozinheiro se inclinou e sussurrou algo conspiratório em seus ouvidos. Um corte. Cortar um navio tão grande. Nami e Usopp engasgaram incrédulos, cobrindo a boca. Está vendo os olhos dele? Aquele é o maior espadachim do mundo. Miel Olhos de Falcão. Nesse momento Miel no canto levantou-se lentamente. Colocou o chapéu, colocou o casaco sobre os ombros e casualmente pendurou a lâmina negra que estava ali perto nas costas. Ele se dirigiu aos cozinheiros friamente. Cheque, por favor. Capítulo 16. Derrota. Olhos de Falcão. Zoro ficou atônito ao ouvir o nome. Levantou-se de um salto, com o olhar fixo no homem no canto. Suas mãos repousavam sobre os punhos da espada, inconscientemente apertando-os com mais força. O que houve, Zoro? Os outros perguntaram confusos. Vendo isso, Reiner sabia exatamente o que Zoro pretendia fazer, mas a diferença de poder é muito grande. Devo detê-lo? Reiner não conseguiu parar de pensar. Ele não podia garantir que a história se desenrolaria como originalmente. Se Zoro morresse ali mesmo. Entretanto, quando ele olhou para cima e viu a determinação resoluta nos olhos de Zoro, ele abandonou a ideia de intervir. Esse era o próprio caminho de Zoro. Além disso, mesmo que tentasse convencê-lo, Zoro definitivamente não o ouviria. Olhos de Falcão caminhou direto para a saída, sem nem mesmo olhar 2 vezes para Zoro, que o encarava intensamente. Espere! Zoro gritou. Você é o maior espadachim do mundo, certo? Com isso ele sacou uma espada e apontou para Miel. Eu desafio você. Não tenho interesse nos fracos. Olhos de Falcão falou friamente, continuando em direção à porta sem parar. Não seja tão arrogante, seu desgraçado. Zoro cerrou os dentes e correu atrás dele. Ei, Zoro! Nami gritou com urgência, depois olhou para os outros. Rápido, parem ele. Vocês não ouviram? Aquele cara cortou um navio pirata ao meio com um único golpe. Não adianta, Nami. Luffy também largou a comida com uma expressão séria. Prometia ao Zoro que não ficaria no caminho dele. Ah, vamos lá, suspirou Reiner, levantando-se e indo em direção à porta. Os poucos cozinheiros ficaram atordoados por um momento e então imediatamente correram para a cozinha dos fundos. Ei, pessoal, venham dar uma olhada. Aquele cliente está desafiando Olhos de Falcão. Seriamente. Ei, espera, esse cara não é um caçador de recompensas muito famoso? É ele mesmo. Roronou a Zoro. A cozinha dos fundos imediatamente explodiu em comoção quando os cozinheiros saíram do restaurante.
Sanji, parecendo confuso, largou os utensílios de cozinha e saiu. Sinceramente, o que há com esse grupo? Eles gostam tanto assim de duelar? No deck do lado de fora do restaurante, Zoro bloqueou o caminho de Miel, o vado Ichimonji já preso entre os dentes. Seu propósito ao zarpar era encontrar esse mesmo homem diante dele. Para derrotá-lo, fazer seu nome ressoar pelos mares e cumprir a promessa que ele fez há muito tempo. Um desejo sem precedentes queimava nos olhos de Zoro. Admiro seu olhar. Já que é assim, considere isso um exercício pós-refeição. Enquanto Miel falava, ele tirou o pingente em forma de cruz do peito e desembainhou uma pequena faca de dentro. Eu não carrego uma lâmina menor que esta. Venha. No convés do segundo andar, além de Reiner e os outros, estavam os cozinheiros Baratie liderados por Sanji, todos assistindo ao duelo com grande expectativa. O maior espadachim do mundo contra Roronoa Zoro. Nunca pensei que testemunharia um duelo desse calibre. Não consigo nem imaginar como será quando eles lutarem. Todos os cozinheiros observavam atentamente a cena abaixo. Sabiam apenas que os dois lutadores eram fortes, mas não tinham uma noção concreta de quão fortes eram. Suas habilidades estavam muito abaixo do nível de qualquer um dos dois homens. Eles só podiam julgar pela reputação, e a fama de Zoro no East Blue já era considerável. No entanto, 3 minutos depois, cicatrizes nas costas. São uma vergonha para um espadachim. Seria rude rir agora? Ao testemunhar essa cena famosa, Reiner a achou ao mesmo tempo irritante e divertida. Enquanto a preocupação cintilava em seus olhos, seu respeito por Zoro se aprofundava. Miel sacou sua lâmina negra e Oru, encerrando a batalha com um golpe final. Dando as costas ao caído Zoro, Miel partiu com passos lentos, deixando apenas uma discreta observação de despedida. Vai e fique mais forte, Roronoa. Eu o aguardarei no trono do espadachim mais forte do mundo. Deitado no convés, Zoro cobriu o rosto com uma das mãos, erguendo o vado Ichimonji em direção ao céu. Até eu derrotá-lo. Nunca mais vou perder. Parecia uma declaração para todos os presentes ouvirem. E talvez também um juramento feito a alguém nos céus. O duelo terminou. Reiner e Usopp imediatamente desceram, ajudando Zoro caído a se levantar. Uma ferida horrível se estendia por seu peito, começando no canto superior direito e se estendendo por todo o torso. Reiner pulou de volta na nave para pegar suprimentos médicos, e os dois começaram a enfaixar o ferimento de Zoro. Enquanto isso, na entrada do restaurante. Aquele idiota é seu companheiro, certo? Por que você não o impediu? Sanji acendeu um cigarro e perguntou a Luffy, que estava por perto. Luffy olhou para Sanji. Esse é o sonho dele. Zoro tem seu próprio caminho a seguir. É necessário ir tão longe? Sanji exalou uma baforada de fumaça, olhando para cima. Um sonho, hein? Algo tão vago e etéreo realmente vale a pena arriscar a vida? É por isso que se chama sonho, respondeu Luffy, com um tom calmo, porém firme. Você não tem nada no coração pelo qual vale a pena arriscar a vida? Algo pelo qual vale a pena arriscar minha vida. Encostado na parede, Sanji fechou os olhos. Após um longo momento, ele perguntou, você já ouviu falar do All Blue? Tudo azul? É um mar lendário onde peixes dos 4 oceanos se reúnem. Dizem que fica em algum lugar da Grand Line. Quando o velhote morrer, eu vou para a Grand Line. Mesmo que leve a vida inteira, eu vou encontrar esse mar. Luffy não pôde deixar de olhar para Sanji, com uma expressão estranha no rosto. Estamos indo para lá também. E precisamos de um cozinheiro. Venha conosco. Não, tenho motivos para ficar aqui. O quê? Você não acabou de dizer que queria ir para a Grand Line? No convés do terceiro andar, Zef apoiou-se no corrimão com as duas mãos, olhando para Sanji e Luffy lá embaixo. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele murmurava. Você está sorrindo muito feliz, não é, pirralho? Talvez você finalmente tenha encontrado um navio que vale a pena embarcar. Reiner terminou de enfaixar Zoro e o ajudou a entrar no restaurante. Felizmente, o golpe não atingiu seu coração. Miel, afinal, demonstrara apreço por seu talento. Embora o ferimento fosse profundo, parecia afetar apenas a pele e os músculos. Com a constituição de Zoro, ele se recuperaria após algum descanso. Ao ver que Zoro não estava em perigo crítico, a tripulação relaxou. Reiner, Nami e Usopp saborearam lentamente sua refeição, enquanto Luffy e Sanji continuaram seu próprio duelo. Vale a pena notar que, sob a persistência de Luffy, eles fizeram uma aposta nesta disputa. Se Luffy vencesse, Sanji se juntaria à tripulação. Se Luffy perdesse, eles nunca mais voltariam ao Baratie para incomodá-lo. Exceto Nami. Com o apetite do Luffy, a vitória é garantida, disse Nami confiante. Ela tinha acabado de testemunhar ontem como Luffy havia exaurido 5 aldeões tentando cozinhar para ele. Reiner, no entanto, estava cético. Com o Sanji, é difícil dizer. Já estou pensando em como trapacear. Sim, sou desprezível, correto. Entretanto, antes que Reiner pudesse agir, outra pessoa na cozinha deu o primeiro passo. Sanji, é hora de você ir embora daqui, Zef declarou claramente. Sanji permaneceu impassível, absorto em sua batalha culinária com Luffy, com toda a atenção voltada para os utensílios em suas mãos. Eu disse, você está demitido, Sanji, continuou Zef. Só então Sanji lentamente largou seus talheres, sua expressão gradualmente se tornando sombria. Maldito velho, que tipo de piada é essa? Você quer que eu morra cheio de arrependimento? Vá para o mar, Sanji. Não quero ser a corrente que te segura. De que correntes você está falando? Eu quero ficar aqui. Não tem nada a ver com você. E o All Blue? A voz de Zef permaneceu calma. Eu irei para o mar quando você estiver morto.
Em vez de esperar para me ver partir, é melhor me dizer, enquanto ainda tenho alguns anos pela frente, que o All Blue realmente existe. Z se virou para olhar pela janela, onde o céu azul e o mar calmo se refletiam. Cá entre nós, alguém tem que ir ver, não é? A cozinha ficou em silêncio aos poucos. Sanji abaixou a cabeça, tirando o cigarro dos lábios. Seus cabelos loiros escondiam seu rosto, obscurecendo a expressão sob as sombras. Plim! Até que uma grande lágrima traçou um caminho por sua bochecha e caiu. De repente, ele caiu de joelhos com um baque, pressionando as mãos e a testa firmemente contra o chão em uma reverência profunda. Obrigado! Sanji gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado, velho! Jamais esquecerei sua grande gentileza por toda a eternidade. A cozinha estava completamente silenciosa. Todos os outros cozinheiros já tinham saído conscientemente quando Zef entrou. Zef olhou para o jovem que havia criado, com os olhos ardendo levemente de lágrimas. Mas ele as enxugou rapidamente, pois um homem inoportuno acabará de entrar. Ah, com licença, caminho errado. Reiner ficou paralisado na porta da cozinha, sentindo-se tão constrangido que seus dedos dos pés praticamente cavavam rachaduras no chão. Aquela cena tocante era um pouco constrangedora de se ver. Ele olhou para o punhado de formigas que estava segurando, formigas mortas-vivas que ele tinha acabado de criar lá fora, preparando-se para entrar sorrateiramente e causar problemas. Mas ele se deparou com essa cena assim que entrou. Desculpe, não vi nada. Sanji. Capítulo 17. Recompensas. No restaurante frio, apenas uma mesa ainda ecoava com sons ocasionais de mastigação. Luffy, você está bem? O Zop não conseguiu evitar perguntar preocupado. O estômago de Luffy estava inchado e redondo como um balão gigante. Mesmo assim, ele continuava pegando comida com as duas mãos, enfiando-a continuamente na boca. Que delícia! Luffy engoliu a comida de uma vez. Nunca comi uma comida tão deliciosa antes. Eu preciso mesmo colocá-lo na equipe. Não. Ele enfiou a comida que estava nas mãos na boca novamente. Pará. Reiner e Sanji saíram da cozinha lado a lado. Sanji exalou uma longa baforada de fumaça. Tudo bem, eu vou com vocês. Luffy virou a cabeça, um sorriso radiante se espalhando gradualmente pelo seu rosto. Eu ganhei. Eik. Eu apenas concordei em me juntar à tripulação. Não admiti a derrota. Xixi, tudo bem, você venceu. Não consigo mais comer. Soluço, ponto. A voz de Luffy sumiu fracamente. Com isso ele caiu no chão, cambaleando para frente e para trás como um brinquedo roliço com uma expressão vazia. Nami e Usopp não resistiram e cutucaram Luffy de brincadeira de ambos os lados. Sinceramente suspirou Reiner, esfregando a testa. Por causa do seu duelo, a conta desta refeição provavelmente vai ser altíssima. Um cozinheiro de braços grossos, parecido com o marinheiro Popeye, correu bajulando-o. Obrigado pelo seu apoio. Senhor, sua conta totaliza 1.200.000 beri. Tão caro. Isso é um roubo de estrada, protestou Nami imediatamente indignada. Embora Reiner administrasse o dinheiro, esses eram fundos para toda a tripulação pirata, então naturalmente Nami sentiu o aperto. Está tudo bem, Nami Reiner acenou com desdém. Afinal, este era um restaurante sofisticado e famoso em todo East Blue, o preço alto era esperado. Além disso, considerando a refeição do Luffy. Aqui estão 10 milhões de beri. Use o resto para preparar ingredientes para levarmos. Reiner tirou um maço grosso de notas de alto valor e entregou. Certo, Sanji, vá arrumar suas coisas. Partiremos em breve. Depois de resolver tudo, Reiner saiu do restaurante. Krieg comandava uma grande frota de 5.000 homens, só alimentá-los seria uma despesa enorme. Era provável que houvesse algum tesouro ou dinheiro em seu navio principal. Pensando nisso, Reiner libertou várias dezenas de homens peixe mortos-vivos, ordenando que eles fossem para o mar para salvar os destroços. Estes eram os cerca de 60 mortos-vivos homens peixe que Reiner havia coletado no Parque Arlong. Para melhor aproveitar sua afinidade natural pela água, ele havia preservado características como membranas e barbatanas. Ele podia moldar modelos de humanos comuns em formas de homem-peixe, mas não podia conceder a eles habilidades ou atributos inatos de natação. Estes tinham que ser herdados do próprio modelo. Depois de um tempo, Sanji reapareceu, trazendo uma mochila grande cheia de coisas, a maioria ingredientes, o resto sendo seus utensílios de cozinha. Ele se juntou a Luffy e aos outros. Vamos, Reiner. Certo. Só um segundo, respondeu Reiner. Nesse momento, dezenas de formas escuras começaram a emergir do mar. Um por um, mortos-vivos semelhantes a homens-peixe emergiram com sons borbulhantes. Vamos ver o que temos. Reiner conduziu os mortos-vivos até a costa e caminhou até lá. Alguns voltaram de mãos vazias, enquanto outros carregavam tesouros espalhados e notas amassadas e encharcadas. Oh! Ao ver isso, os olhos de Nami se transformaram em símbolos beri e cifrão, enquanto ela se aproximava ansiosamente. Bom trabalho, Reiner. Não me elogie. Não significa que eu vou te dar algum. Reiner ordenou que os mortos-vivos transportassem todo o tesouro para o navio. Após se despedir do Baratie, o grupo zarpou. Eles não estavam navegando há muito tempo quando o Nilsco usando um boné branco pousou na amurada do navio. O preço subiu de novo? Se subir de novo na próxima vez, eu não compro, entendeu? Seu monstro. Intimidando até um jornalista, Reiner repreendeu brincando. Não é da sua conta, Nami mostrou a língua, sentou-se em uma espreguiçadeira e começou a ler o jornal. Isso é, seus cartazes de recompensas. Seu plural?
Reiner ficou imediatamente alarmado, sentou-se e pegou os cartazes de recompensas de Nami. Luffy e os outros se reuniram curiosos ao ouvir isso. O primeiro pôster era de fato do Luffy, uma foto de meio corpo dele sorrindo sob o chapéu de palha. A julgar pelo fundo, foi tirada no Arlong Park. Deve ter sido levado secretamente pelos homens de Nezumi? Capitão dos piratas do chapéu de palha, Monk D. Luffy, 30 milhões. Olhando para a longa sequência de zeros abaixo, o Zop engasgou, cobrindo o rosto. Luffy, no entanto, estava emocionado. Xixixi. O que vem a seguir? Tem mais. Reiner retirou o primeiro cartaz com entusiasmo, sentindo um aperto no coração. Eu não saí de verdade, por favor, não me mire. Eu realmente não quero uma recompensa tão cedo. Roronoa Zoro, 16 milhões. Ah? Eu também ganhei uma recompensa? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Zoro. Reiner achou isso um tanto estranho. Se ele se lembrava corretamente, a primeira recompensa de Zoro deveria ter sido de 60 milhões logo após o incidente de Alabasta. Será que foi porque ele participou da conspiração em Arlong? Ponderou Reiner. Depois de remover o pôster de Zoro, apenas um permaneceu, mas a figura nele não era Reiner. Combinação de faca e serra. Reiner olhou confuso para as duas figuras no pôster. O demônio da katana e o demônio da motosserra ganharam uma recompensa? Essas eram boas notícias. Mas por que não o morto-vivo Wolverine que atacou furtivamente e acabou com Arlong? Recompensa de combinação de duplas, 25 milhões. Uma recompensa emitida por uma combinação, como os Meoban Brothers de Kuro. Os fuzileiros navais devem ter errado. Por que o próprio Reiner não é procurado? Não. Isso é perfeito. Absolutamente perfeito. Reiner rapidamente verificou o jornal novamente e descobriu que o morto-vivo Wolverine havia morrido junto com Arlong em uma morte mútua. Reiner lembrou como o golpe de mão de Arlong quebrou o pescoço do morto-vivo, deixando sua cabeça pendurada torta. Em contraste, os Katana e os Chainsaw os atacando e massacrando tudo o que viam foram claramente fotografados. Nami não recebeu nenhuma recompensa. O fotógrafo provavelmente escapou quando Arlong caiu. A noite desceu. No mar escuro, apenas a luz fraca de um único pequeno navio brilhava. Naquele momento, na sala de estar do segundo andar do convés do Going Merry, Reiner e a tripulação estavam comemorando com bebidas. Vamos dar as boas-vindas ao Sanji e à tripulação. Saúde. Saúde. Eles estavam comemorando a chegada de Sanji. Agora Reiner tinha um parceiro de fumo, Sanji, e um parceiro de bebida, Zoro. Só faltava. Tosse. Os braços esquerdo e direito do rei, seus parceiros no crime. Hoje foi uma baita viagem. Não só o Sanji entrou, como Reiner também pescou uma fortuna. Pare de insistir, Nami. Reiner revirou os olhos. O tesouro recuperado totalizou aproximadamente 50 milhões de beri. Um pouco baixo, principalmente porque piratas vivem perigosamente lambendo sangue de lâminas, sem saber se verão o amanhã. Quando ganham dinheiro, tendem a esbanjá-lo rapidamente. Uma frota inteira de 5.000 homens, e eles tinham apenas 50 milhões guardados. Estamos chegando perto da Grand Line, disse Nami, tomando um gole de sua bebida. Devemos chegar aos Cabos Gêmeos e entrar na Grand Line amanhã ao meio-dia. No entanto, há uma ilha próxima com uma cidade grande. Tenho a impressão de que vocês podem se interessar. Querem passar lá para reabastecer os suprimentos? Você quer dizer Logueton, certo? Sanji falou compreensivamente. É conhecida como a cidade do início e do fim. Gold Roger foi executado lá há mais de 20 anos. Que legal! Luffy ficou imediatamente animado ao ouvir isso. Falando nisso, Reiner também tinha alguns negócios para resolver em Logueton. Após entrar na Grand Line, seu primeiro alvo foram os dois gigantes em Little Garden, seguidos por Crocodile. Como ele ainda não podia usar o Haki do armamento, tentar lidar com aquele crocodilo da areia não era muito seguro. Logueton não era a maior cidade do East Blue, mas devido à sua localização perto de Twin Caps e seu significado histórico, a execução de Roger era excepcionalmente próspera. Era também um lugar onde dragões e peixes se misturavam, elementos bons e ruins se misturavam. Reiner planejava verificar o mercado negro em busca de Kairoseki. Se os rumores sobre uma certa organização clandestina operando lá fossem verdadeiros, ele poderia ter uma chance de comprar alguns. O mar noturno estava escuro, como uma névoa negra sem fim, envolvendo o Going Merry em solidão e medo. Apenas a fraca luz amarela que emanava da cabine, as silhuetas sobrepostas e os sons de risos e conversas forneciam um pouco de segurança. Não estava sozinho. A cabeça da ovelha branca seguiu em frente silenciosamente, movendo-se lentamente pela escuridão sem limites. Eu vou levar todos até lá. Não importa onde seja a próxima parada. Capítulo 18. A cidade do começo e do fim. Na manhã seguinte, um brilho fraco apareceu no horizonte do mar enquanto a fraca luz do amanhecer brilhava sobre as ondas. No cesto da gávea, o rosto de Reiner corou levemente sob a luz crescente. Seus olhos, sentindo a luz e o calor, abriram-se lentamente. A minha cabeça dói. Reiner sentou-se, esfregando as têmporas. Ele tinha bebido um pouco demais competindo com Zoro na noite anterior. Primeiro, escove os dentes. Não fume primeiro. Sentado no parapeito do cesto da gávea, ele se lembrou dos mortos-vivos que havia invocado antes de dormir para vigiar durante a noite. E aí, Reiner? Acordou cedo? Vocês dois beberam bastante ontem à noite. Sanji já estava acordado, saindo da cabine abaixo do convés. Ele olhou para cima sorrindo e cumprimentou Reiner no cesto da gávea. Você também acordou cedo. Por que não dorme um pouco mais?
Bem, é hora de levantar e preparar um café da manhã feito com amor para Nami Svan. E nós? Se você quiser comer, cozinhe você mesmo. O que foi isso? O que você acabou de dizer? Hahaha, brincadeira. Como chefe, como eu poderia deixar vocês passarem fome? Sanji acenou com um sorriso e foi em direção à cozinha do segundo andar. Aos poucos, os outros também acordaram. Depois do café da manhã, o sol já havia nascido por completo. Pessoal, tem uma ilha ali na frente. Deve ser Logeton. Já vou. Deixa eu ver. Luffy correu animado para a proa, inclinando-se sobre a figura de proa do carneiro para olhar ao longe. Depois de um dia de navegação, a tripulação chegou à cidade conhecida como o lugar do começo e do fim. Reiner, me dá dinheiro. Eu quero me divertir. Luffy sorriu, estendendo a mão para pedir dinheiro. Reiner jogou 100.000 beri para Luffy. Deve ser o suficiente se for só para comer, beber e brincar. Também preciso comprar 2 espadas novas. Cerca de 200.000 beri devem bastar. Diante do pedido de Zoro, Reiner hesitou por um momento. Será que dar-lhe o dinheiro o impediria de obter o Sandai Kitetsu e o Yubashiri? Ah bem, quem pode prever questões do destino, pensou Reiner, dando dinheiro para Zoro mesmo assim. Finalmente, depois de dar algum dinheiro também para Nami e Usopp, Reiner colocou uma grande bolsa de dinheiro no ombro e foi para a cidade com Sanji. Eles planejaram comprar suprimentos juntos no mercado. Sanji entendia mais de ingredientes, então Reiner cuidaria dos remédios e de outras necessidades diárias. Embora tivessem trazido muitos ingredientes do Baratie, Sanji estava ocioso de qualquer maneira. Se eles encontrassem algumas iguarias raras, poderiam presentear todos com uma refeição de alta qualidade esta noite. Venham ver, venham olhar. Peixes de águas profundas acabaram de ser entregues por um comerciante da North Blue. Pele de lobo gigante da montanha da Grand Line, trazida de volta pelos piratas lobo da montanha, arriscando a vida e os membros. Burge, hambúrguer duplo com queijo. Qual foi a última? Deixa para lá. Reiner e Sanji vagaram por um tempo, reunindo a maioria dos suprimentos necessários. Além de algumas garopas bonitas, Sanji não encontrou muito mais nada de interessante. Ei, anda logo. O concurso de culinária vai começar. Finalmente está começando. Vamos. Ouvi dizer que o primeiro prêmio é um atu-elefante. Vários transeuntes passaram apressados por Reiner, aparentemente ansiosos para participar da animação. Seus gritos atraíram muitos outros ao longo do caminho. Atu-elefante? Parece interessante. Acho que vou tentar. Quer vir junto, Reiner? Eu passo. Tenho outras coisas para cuidar, disse Reiner, entregando a Sanji a mochila cheia de suprimentos que ele carregava. Que tal isso? Depois que você acabar com a agitação, traga essas coisas de volta para o navio. Você vai a algum lugar? Vou dar uma olhada no mercado negro. Então, tudo bem. Tome cuidado, disse Sanji, pegando a mochila. Estou indo então. Sim, boa sorte, disse Reiner simplesmente, separando-se de Sanji e indo direto para um beco. Mais cedo, enquanto pagava por mercadorias, ele notou 2 pequenos bandidos observando de um canto. Obter informações das cobras locais é sempre mais fácil. Reiner caminhou calmamente para o fundo do beco. Os 2 bandidos finalmente não conseguiram se conter e pularam, bloqueando seu caminho. O que tem nessa bolsa que você está carregando? Abra e deixe esse serzinho dar uma olhada. Um deles, um homem de cabelos amarelos, sorriu ameaçadoramente e sacou uma faca longa, segurando-a contra o peito. Por que mais um com essa risada? Pensou Reiner internamente. A expressão de Reiner permaneceu inalterada. Sem dizer uma palavra, ele enfiou a mão no casaco e sacou a pistola. Bang! O homem que empunhava a faca ficou surpreso com o movimento repentino, instintivamente levantando a faca e colocando o queixo no chão. Selic! Acabou de atingir seu ombro. Pare de fazer tanto alarde, disse Reiner calmamente, caminhando em direção a ele. Onde fica o maior mercado negro desta cidade, e que poder o comanda nos bastidores? O homem de cabelo amarelo cerrou os dentes, segurando o ombro na tentativa de estancar o sangramento, olhando em pânico enquanto Reiner se aproximava passo a passo. Seu companheiro já estava paralisado de medo, sentado no chão, com as mãos segurando uma adaga, tremendo incontrolavelmente. Ai, só 2 bandidos. Não me diga que você nem consegue falar? Reiner suspirou. Então você é inútil. Espere. Eu sei, gritou rapidamente o homem baleado. Existem 2 mercados negros principais nesta cidade. Um é controlado pelo nosso chefe, Bartolomeu. O outro mercado negro é comandado por um grupo misterioso, mas há rumores de que eles são da Grand Line. Dizem que trabalham para alguém chamado Coringa. Bartolomeu? Reiner de repente se lembrou de que o cara de Cristo era daqui. Mas vamos começar com o mais importante. Depois de extrair as informações desejadas dos 2 bandidos, ele foi embora imediatamente. Os negócios de Doflamingo se espalham pelo mundo. É perfeitamente normal que ele tenha uma base em Logeton, uma das cidades mais prósperas do East Blue. Só não sei se eles têm pedra do mar em estoque. Afinal, não posso esperar aqui para sempre. Este é o território do fumante, e mesmo que a fruta fumaça seja chamada de vergonha da logia, não consigo lidar com ela agora. Logo seguindo as informações recebidas, Reiner chegou em frente a uma taverna, acompanhado pelo demônio Katana e pelo demônio Motosserra. Isso acontecia no fundo de um beco remoto. As pessoas começavam a escassear na metade do caminho. Um bom lugar para assassinatos e roubos. Reiner não pôde deixar de comentar consigo mesmo. A taverna estava fria e deserta por dentro. Apenas 4 homens descansavam preguiçosamente no balcão.
Em frente a eles estava um velho de cabelos brancos, usando um monóculo, enquanto polia um copo com um lenço. O rosto do velho tinha rugas evidentes, mas ele parecia radiante de vitalidade, alto e ereto em seu uniforme de barman, completo com uma gravata borboleta vermelha no colarinho. Rangido. A porta da taverna se abriu. O velho barman e os 4 homens curvados olharam para a entrada. Primeiro, um jovem de feições refinadas e cabelos dourados entrou, curvando-se levemente e estendendo a mão como se estivesse introduzindo algumas figuras importantes. O olhar do velho não pôde deixar de se erguer, concentrando-se nas 2 figuras que caminhavam confiantemente pela porta. Ei, o que são essas coisas? Eles são humanos? Usuários de Akuma no Mi? Os homens que estavam ali entraram em pânico ao ver os 2 mortos-vivos, cujas aparências eram ferozes e estranhamente únicas. São eles? Um lampejo de surpresa passou pela mente do velho barman, mas sua expressão facial permaneceu inalterada. Sua voz grave ressoou. Parece que alguns figurões chegaram. A dupla faca-serra dos piratas do Chapéu de Palha, que recentemente derrotou o vilão número 1 do East Blue, Arlon. São eles. Agora me lembro. Dos cartazes de recompensas de ontem? A dupla Beri faca-serra de 25 milhões. Eles parecem muito mais assustadores pessoalmente do que na foto, hein? Capítulo 19. Coringa, o palhaço? Ao ver os 2 mortos-vivos se aproximando, os homens imediatamente se dispersaram, recuando para os lados. Se uma briga começasse, eles não sabiam se o velho atrás do balcão conseguiria impedir aquelas coisas. Reiner não lhes deu atenção, ordenando que os Katana e os Chainsaw Devils se sentassem no balcão do bar e depois o seguiram. Nosso mestre está aqui para fazer um acordo, afirmou Reiner diretamente sem perder tempo. Precisamos de itens de pedra do mar, em estoque agora. Se você tiver, diga o preço. O velho de cabelos brancos olhou para ele sem falar nada, depois voltou seu olhar para os 2 mortos-vivos. Reiner entendeu naturalmente o que ele queria dizer. Enquanto olhava para o demônio da serra elétrica, ele mentalmente o instruiu a acenar levemente em direção ao velho. Só então o velho olhou para Reiner e pensou consigo mesmo. Esses 2 são ciborgues? Arrogantes ou talvez incapazes de falar? Ele viera da Grand Line para supervisionar a base de Logeton para as operações do East Blue. Ele vira todo tipo de coisa estranha. Ao observar a aparência dessas 2 figuras, seu primeiro pensamento foi ciborgues. O fato de seus designs serem muito semelhantes reforçou essa crença. Afinal, 2 poderes de Akuma no Mi idênticos não apareceriam simultaneamente e embora poderes semelhantes pudessem existir, a probabilidade de 2 usuários desse tipo aparecerem juntos era minúscula. Algemas de Seastone 2 pares. 15 milhões o par, declarou o velho de cabelos brancos friamente. Ele não duvidava da capacidade de pagamento deles. No East Blue, poucos sabiam sobre as frutas do diabo, muito menos sobre as pedras do mar, que neutralizavam suas habilidades. Como essa pessoa veio perguntar diretamente, ela claramente não era ignorante. Você tem balas de Seastone? Pressionou Reiner. Transformar Seastone em balas é extremamente difícil. 6 milhões de Beri por bala. Tenho 16 cartuchos aqui, respondeu o velho. Além disso, eles exigem uma arma especial para disparar. 8 milhões por arma. Reiner olhou intencionalmente para o demônio da serra elétrica novamente e então o instruiu a dar outro leve aceno de cabeça. Vou levar todas as algemas e balas. Você tem alguma arma sobrando? Temos 3 em estoque. Empacote tudo junto, disse Reiner decisivamente. Peças de reposição e peças de reposição para as peças de reposição. Não é senso comum? Tem certeza? Uma mudança finalmente passou pelo rosto do velho. Ele imaginou que eles poderiam comprar alguma coisa, mas não esperava que comprassem todas as ações. Isso totalizou 150 milhões de Beri. Com quem eles pretendem lutar para exigir esse tipo de despesa? Talvez devessem nos contratar como capangas. Se Reiner soubesse o que o velho estava pensando, teria rido alto. Dobre para 300 milhões e vocês vão acabar com o Crocodile e a Enel. Certo. Levaremos tudo. Verifiquem o dinheiro. Crook diminuiu o passo, dirigindo-se aos homens que haviam recuado para o lado. Vão buscar a mercadoria e mostrem a ele. Reiner colocou a bolsa de dinheiro que carregava diretamente sobre o balcão do bar. Ele não tinha certeza de quanto dinheiro levaria naquela viagem. Dos 400 milhões obtidos de Arlon, 100 milhões foram deixados para a Vila Kokoyazi. Ele havia trazido os 300 milhões restantes. Embora esses fossem fundos da tripulação, ninguém reclamaria do dinheiro gasto com sabedoria em coisas essenciais. Quando Reiner abriu o zíper da bolsa, a respiração do velho ficou visivelmente presa. Sinceramente, o velho de cabelos brancos estava tentado. Em um lugar como o East Blue, ver alguém colocar casualmente 300 milhões de Beri na sua frente. Você teria que estar morto para não se sentir tentado. No entanto, o velho não fez nenhum movimento. Os negócios do Coringa se estendiam pelo mundo. Se ele atacasse e não conseguisse derrotar o oponente na hora, isso prejudicaria gravemente a reputação do Coringa. Suprimindo à força seu desejo de agir, o velho de cabelos brancos começou a contar o dinheiro, enquanto simultaneamente observava a dupla faca-serra, calculando a probabilidade de derrubá-los com sucesso. Reiner, por outro lado, ficou um tanto decepcionado. O velho não era fraco, mas Reiner percebeu que ele não era tão forte quanto Arlon. Reiner quase desejou que o velho tentasse fazer um movimento de preto com preto. Quanto ao Doflamingo, só precisava ser sincero. Quando o Doflamingo conseguisse rastrear a origem do caso, já teria passado muito tempo, e quem sabe o quão forte Reiner estaria até lá.
O próprio Doflamingo pode ter que considerar cuidadosamente sua própria força antes de agir. Devo atacar primeiro? É necessário? Não é como se eu não pudesse pagar por isso, Reiner calculou internamente. Ele não tinha medo de não conseguir vencer, ele tinha medo do oponente escapar. Reiner tirava continuamente maços de dinheiro da bolsa, enquanto o velho de cabelos brancos verificava lentamente as notas. Ambos os homens abrigavam intenções ocultas. Chefe Crook, a mercadoria chegou. Vários homens surgiram do fundo, um deles carregando uma mala. Só então Reiner soube o nome do velho. Os homens colocaram a mala sobre a mesa e se retiraram. O velho Crook empurrou o dinheiro contado para o lado, então abriu a mala, virando-a para mostrar o conteúdo a Reiner. Dentro, havia 2 pares de algemas Seastone, 3 revólveres de aparência comum, e finalmente 3 cilindros de revólver. 2 totalmente carregados com 6 balas Seastone cada, e um cilindro com 2 câmaras vazias, o que implica 4 balas. Total de 16 balas. Trabalhamos para o Coringa. Já que você chegou até aqui, deve conhecer nossa reputação. Claro, você pode testar um tiro primeiro, se quiser. Ai meu Deus, Sr. Crook, como pôde dizer uma coisa dessas? Eu não confiaria em você? Reiner riu sem jeito, fechando a mala. Então está certo. A transação está oficialmente concluída. Não haverá devoluções ou trocas depois que você sair desta loja, disse Crook, pegando o dinheiro do caixa. Reiner colocou a mala na bolsa de dinheiro, agora meio vazia, e então pegou a bolsa. Ele estendeu uma mão para apertar a de Crook, enquanto simultaneamente ordenava que o demônio da katana e o demônio da serra elétrica se levantassem e fossem embora. Crook também estendeu a mão, mas sua visão periférica permaneceu fixa nos movimentos do demônio katana e do demônio motosserra. Suas mãos se encontraram e se apertaram firmemente por alguns momentos. Reiner controlou os 2 mortos-vivos para que se virassem em direção à saída. Quando Crook os viu virar as costas, um brilho implacável brilhou em seus olhos. Enquanto a dupla faca-serra se afastava lentamente, Reiner e Crook começaram a soltar o aperto de mão, e suas mãos se retiraram lentamente no ar. A sala estava silenciosa, o ar parecia congelado. Bang! Crook entrou em ação. Ele bateu as 2 mãos no balcão do bar, impulsionando-se simultaneamente com as pernas. Impulsionado pela força combinada, seu corpo inteiro foi lançado para frente a uma velocidade incrível. Morrer. O plano dele, emboscar e matar os 2 instantaneamente e então lidar lentamente com o seguidor de cabelos dourados. Fazer isso de forma limpa, e ninguém jamais descobrirá. Eu sabia que você era escória. No exato momento em que Crook atacou, várias fendas no vazio se abriram instantaneamente por toda a sala. Várias se abriram na frente dos 4 homens perto do muro, e outra apareceu logo atrás de Crook. Esta era uma batalha onde a vitória ou a derrota tinham que ser decididas instantaneamente. Leve-os para dentro desta sala e não haverá problemas. Se escapassem, problemas sem fim surgiriam. Ambos os lados compartilhavam o mesmo pensamento. Embora a isca intencional de Reiner ter feito os 2 mortos-vivos virarem as costas, se Crook não tivesse atacado, Reiner simplesmente teria ido embora. No entanto, não havia cess. O oponente fez seu movimento, então Reiner teve que ser ainda mais implacável. Crook formou lâminas com as mãos e cortou os pescoços da dupla faca-serra por trás. Simultaneamente da fenda vazia atrás dele, um par de braços terminados em garras afiadas surgiu, apunhalando violentamente sua cintura. A dupla faca-serra não tinha olhos na nuca e não conseguia ver Crook, mas Reiner via tudo claramente. No instante em que Crook se moveu, Reiner ordenou que o morto-vivo girasse, enquanto simultaneamente sacava sua espada de corrente de osso branco, com a ponta apontada para Crook. Você pensou que estava emboscando eles? Somos nós 4 cercando você, velho. 3 espadas longas e 3 motosserras avançaram em direção a Crook simultaneamente, enquanto por trás, garras afiadas já estavam mergulhando em direção à sua cintura. Atire nele. A ponta serrilhada da espada de corrente de osso branco disparou de repente para frente. Chicote, 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 chicote. Em um único instante, a espada de ossos em corrente perfurou o corpo de Crook. As garras do Wolverine cravaram-se profundamente em sua cintura. Os demônios katana e motosserra simultaneamente cravaram suas lâminas e serras em seus ombros, pescoço e peito. Crook perdeu o equilíbrio no ar. Os impactos de várias direções fizeram seu corpo cair para frente em uma postura distorcida. Se for fazer isso, faça rápido e sem piedade. Como? Como isso pode ser possível? Os olhos de Crook se arregalaram em descrença. Ele jazia ferido em uma poça de sangue, tossindo sangue. Eu sou, tosse, o homem do Coringa. Se você me matar, Reiner não lhe deu atenção, desferindo o golpe final diretamente. Você não terá problemas justamente porque eu te matei, velho. Ele então rapidamente derrubou os 4 homens no canto e caminhou em direção aos fundos da taverna. É hora da colheita, depois destrua os corpos e vestígios e saia. Capítulo 20, rumo à Grand Line. Atrás da taverna, dentro de um armazém escuro, o ar estava carregado com o cheiro sulfúrico nítrico da pólvora. Várias armas estavam penduradas nas paredes. TSK, 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 só uma pilha de munição? Reiner suspirou, decepcionado. Depois de vasculhar caixas e armários por um tempo, ele só encontrou menos de 70 milhões de beri. Este deveria ser o maior posto comercial subterrâneo de Logueton. Como é que só tem essas coisas?
E tão pouco dinheiro. Mesmo assim, até a perna de um mosquito é carne. Além do dinheiro, ele também empacotou uma quantidade considerável de armas e munições, além de algumas garrafas de bom vinho. Depois de incendiar a taverna, Reiner visitou outro mercado negro controlado por Bartolomeu e vendeu todas as armas por um preço baixo. Antes de sair, ele viu alguém vendendo log poses e convenientemente comprou 10 delas. Curiosamente, esse mercado negro realmente lembrava um mercado, com barracas espalhadas por uma rua, frequentadas por indivíduos de aparência feroz ou figuras encapuzadas. Como se tivesse saído de um romance, Reiner não pôde deixar de sorrir. Incluindo as armas que vendi, provavelmente ganhei uns 120 milhões de beri. A boa notícia é que ele conseguiu a Kairoseki. A melhor notícia é que ele não gastou um centavo e até obteve lucro. Reiner deixou o mercado negro com seu dinheiro, preparando-se para retornar ao navio, planejando verificar se os concorrentes de Sanji haviam terminado no caminho. De repente, o céu claro começou a escurecer. Nuvens escuras, como se convocadas por alguém, convergiram rapidamente sobre Logueton. Reiner inconscientemente acelerou o passo. No momento em que passava por uma certa praça, olha aquele cara. Ele está sorrindo. Ao ouvir os gritos da multidão ao redor, Reiner não conseguiu evitar parar e olhar para o lado. Ali no centro da vasta praça, no topo da imponente plataforma de execução, estava um homem de nariz vermelho com maquiagem de palhaço. Acorrentado sob ele, Luffy sorria largamente. Puta merda. A mundialmente famosa sim. Espera aí, porque o Rei da Sorte está aqui. A gente nem mexeu com ele. Geralharra. Ouvi dizer que a pirralha que roubou meu mapa marítimo se juntou à sua tripulação. Parece que ela não planeja salvar vocês. O palhaço Bug sorriu ameaçadoramente, erguendo a faca. Então você pode me pagar com sua cabeça. Droga, ele está um pouco longe, Reiner xingou baixinho enquanto corria para frente, simultaneamente sacando sua pistola e mirando em Bug na plataforma. Esta era a arma especial que Reiner havia preparado antes, carregada com balas Seastone, para o caso de serem interceptadas por Somer no caminho. Bang! Assim que Bug levantou a faca, a bala de Reiner o atingiu em cheio no ombro, espalhando um jato de sangue. Droga! O que é isso? Bug praguejou entre dentes, desabando debilmente na plataforma de execução. Ele rolou uma vez e caiu para o lado. Luffy, vendo Bug cair, pareceu um pouco perplexo. Seguindo o som do tiro, avistou Reiner lá embaixo, e seu sorriso se alargou ainda mais. Xixixi. Sabia que você não morreria. Que diabos você estava fazendo? Reiner subiu na plataforma e quebrou as algemas do Luffy. Temos que correr, Luffy. De volta para o navio. De pé na plataforma de execução, Reiner já podia ver Somer à distância, indo em direção à praça em sua motocicleta de formato bizarro. Ele não queria enfrentar Somer. Embora as balas de Seastone reduzissem muito a ameaça, derrotar Somer não oferecia benefícios. E desperdiçar milhões de balas Beri ali estava fora de questão. Yos! Vamos, Reiner! Sim, vamos pegar o Sanji no caminho. Reiner e Luffy pularam da plataforma e correram para o sul, a direção onde seu navio estava atracado. Uma garoa fina começou a cair do céu. Os dois continuaram correndo, enquanto Somer os perseguia implacavelmente em sua moto personalizada. Ei, Sanji! Reiner avistou Sanji correndo à frente, carregando um grande peixe listrado de azul e branco, o atum-elefante que ele havia ganhado na competição. Sanji ouviu o chamado e se virou, vendo Reiner e Luffy correndo em sua direção. Ah, são vocês. Qual é a pressa? Corra, Sanji. A marinha está atrás de nós. A dupla não diminuiu a velocidade, passando direto por ele. Sanji, pego de surpresa por um momento, ficou paralisado. Olhando mais de perto, finalmente avistou Somer em sua motocicleta. Droga! Você não podia fingir que não me conhecia, me arrastando para essa confusão. Sanji gritou, disparando a toda velocidade. Luffy e Sanji correram, um carregando a cabeça do peixe, o outro o rabo, enquanto a garoa leve se intensificava e virava uma chuva torrencial. Grandes gotas de chuva batiam em seus rostos, e a visibilidade piorava dentro da cortina de chuva. Nada bom. A bicicleta dele é muito mais rápida que a nossa. Se isso continuar assim, ele vai nos pegar em breve. Quer lutar? Não percam tempo, continuem correndo. Reiner os interrompeu. Quando ele me alcançar, vou alimentá-lo com algo grande. Com o passar do tempo, o trio se aproximou do porto, mas Somer, que estava atrás deles, chegou primeiro. Golpe branco. Um rugido rouco ecoou. Reiner e os outros não conseguiram evitar se virar e olhar para trás. Uma nuvem espessa de fumaça branca avançou em direção a eles, com a parte superior do corpo de Somer emergindo da frente. Luffy, chapéu de palha. Seu joguinho de pirata acaba aqui. Somer lançou um olhar furioso, preparando um soco em Luffy. O que é isso? Exclamou Luffy surpreso, desviando do soco para o lado e revidando com o chicote em direção a Somer. No entanto, seu pé atravessou a fumaça como se estivesse pisando no ar. O que aconteceu? Não acertou? Não, deveria ter acertado. Luffy e Sanji ficaram claramente chocados. Gangan. Gatling. Luffy se recusou a aceitar, desferindo uma saraivada de socos. Mesmo assim, todos os punhos atravessaram o corpo de Somer. Não adianta, Luffy. Ele é um usuário de habilidade do Tipologia. Ataques normais não conseguem atingir seu corpo real. Reiner gritou rapidamente, simultaneamente sacando sua pistola. Você parece saber uma coisa ou duas. Somer não conseguiu evitar olhar de soslaio para Reiner. Então ele não é invencível? Como vamos lutar com ele se não podemos tocar seu corpo real? Luffy e Sanji ficaram claramente atordoados.
Já que você entendeu, deveria desistir da esperança. Com sua força, você não tem como me derrotar, Sommer declarou friamente, sua voz grave soando como um veredito final. Reiner permaneceu impassível, apontando a arma diretamente para Sommer. 6 milhões de beri por tiro. Usar isso em você é um verdadeiro desperdício. É inútil. Pare de lutar. Sommer rugiu, ignorando completamente a arma apontada por Reiner, ficando completamente vulnerável enquanto desferia um soco forte em Reiner. Bang! No instante em que o punho de Sommer foi esboçado, Reiner também puxou o gatilho. A bala atingiu Sommer primeiro. PFFT. Algo completamente inesperado aconteceu com Sommer. A bala não atravessou seu corpo como os punhos de Luffy. Um jato de sangue irrompeu diante dos olhos chocados de Sommer. Deslizando baixo pelo chão, o corpo de Sommer cambaleou, e então ele caiu pesadamente no asfalto. Aqui. Não. Esse foi o primeiro pensamento de Sommer. A bala estava coberta de aqui. Mas no momento seguinte, uma sensação de impotência tomou conta de todo o seu corpo, e suas pernas elementais voltaram à forma original. Pedra do mar. Como isso é possível? Sommer estava deitado indefeso no chão, com o rosto contorcido de descrença, observando-o se distanciarem gradualmente. A produção de pedras do mar era extremamente escassa. Até mesmo o governo mundial precisava coletá-las em todo o mundo por diversos meios. Eles até recorreram à cooperação com piratas, pagando preços exorbitantes para negociar com o país de Wano ocupado por Kaido em troca de Kaido. Além do governo mundial, mesmo na Grand Line, apenas um número muito pequeno de tripulações piratas possuía algum. Como um pirata do East Blue poderia pôr as mãos em algo assim? Pensou Sommer incrédulo. Belo tiro, Reiner. Luffy sorriu, mostrando os dentes. Sanji, no entanto, estava mais atento, olhando para Reiner com curiosidade. Como você fez isso? Você não disse que usuários de logia não podem ser tocados fisicamente? Não fale sobre isso, meu coração está sangrando, disse Reiner, apertando o peito em agonia fingida pelo custo. Ele então explicou os efeitos do Kairoseki para os dois, mencionando sua visita ao local de comércio subterrâneo mais cedo naquele dia. Quando chegaram ao porto, os outros já haviam chegado. A chuva parou gradualmente e o céu antes sombrio inexplicavelmente clareou novamente, ficando ensolarado. Que clima bizarro, comentou Sanji, olhando para o céu. Reiner, no entanto, parecia imperturbável. Acendeu um cigarro e entrou na nave. Vamos, Sanji. Xixixi. Próxima parada, a Grand Line. Vamos lá. Enquanto isso, em uma rua de Logeton, Sommer jazia esparramado no chão, esperando que seus subordinados viessem resgatá-lo. Ele não tinha forças nem para retirar a bala. De repente, uma risada baixa soou atrás dele, parecendo bem patético. Sommer, como você chegou aqui? Sommer virou a cabeça para trás, surpreso. Estava aqui perto a negócios. Pensei em passar para me despedir dos mais novos. Despedi-los? Sommer pareceu um pouco confuso, aparentemente sem se preocupar com a possibilidade de a figura à sua frente atacar. Mande-os embora. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.